Paz do Senhor, sou o servo e missionário Roberto. O tema dessa pregação, como a gente sabe, a gente vê nessa atualidade Igreja Apostólica ABC, Igreja Apostólica ACD, a gente vemos aí eu sou apóstolo de tal denominação, mas como eu já fiz vários vídeos, só quem pode ser apóstolo, quem pode ser graduado apóstolo, quem caminhou com Cristo desde o batismo de João Batista, nos Atos 1, ali você pesquisar do 15 até o 26, quando teve a sucessão no lugar de Judas, que caiu em Matias, com um cursilho de 120 pessoas, para ser elegido no ministério apostolado com a unção do pontífice que Cristo deu pastor a Pedro em João 21, do 15 e 17, para ser apóstolo no lugar de Judas. E teve que caminhar desde o batismo de João Batista, desde a ressurreição e desde quando Cristo é levado na nuvem para a glória. Aí a gente vemos nessa atualidade, para ser apóstolo de Cristo e ser igreja apostólica, nós temos que seguir a tradição. Quem foi confiado, quem foram enviados, João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, soprou o Espírito Santo, quem vocês perdoar será perdoado, e quem vocês não perdoar não será perdoado. Enviou. E Romanos 10, 15, como pregarão se não foram enviados? Quando o apóstolo Paulo ele persegue a doutrina e os cristãos, o próprio Cristo aparece o apóstolo Paulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E quando o apóstolo Paulo é convertido, é batizado por servo também, missionário, Ananias, é batizado o apóstolo Paulo começa a pregar, e depois ali Barnabé vai até ele e leva ele a Jerusalém para ser reconhecido por as colunas da igreja, como dizer Gálatas 2. Vamos fazer um estudo aqui rapidamente para a gente entender, para ser apóstolo. Para a gente entender a igreja primitiva, para a gente entender a sucessão, para a gente entender o magistério apostolado, a gente tem que tratar Atos dos Apóstolos, que é a igreja primitiva dos primeiros séculos. Atos dos Apóstolos. Olha só que interessante. Do 1 e 2, ó. Quem o apóstolo Paulo perseguiu? O que o apóstolo Paulo perseguia? 1 e 2, ó. Atos Apóstolos 9, 1 e 2. Enquanto isso, Saulo só repetia, respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se aos príncipes dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres, que achassem seguindo essa doutrina. Olha só que interessante. Atos Apóstolos 2,42, ele perseverava na doutrina dos apóstolos. Se você catar em João 7, do 14 ao 17, ali o judeu se admira da pregação, do conhecimento da palavra de Deus sobre a vida de Cristo, e o judeu fala, como esse homem que não tem estudo, não é letrado, tem tanto conhecimento da Sagrada Escritura? Jesus fala, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E quem enviou os apóstolos? Jesus Cristo. E que doutrina o apóstolo Paulo perseguia? Doutrina dos apóstolos. Aqui, no meio da caminhada que ele vai lá em Damasco, para perseguir, para prender os cristãos por ordens dos sacerdotes, que o sacerdote deu carta, deu o alvará, o apóstolo Paulo, para perseguir os cristãos, para perseguir essa doutrina que tanto perturbava os judeus. Olha só que interessante. 3. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Oxe, que interessante. O apóstolo Paulo perseguia o quê? A autoridade de quem? A doutrina dos apóstolos, que é a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Ali,
Cristo aparece ao apóstolo Paulo. Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Tu quem martiriza meu povo. Essa doutrina que você persegue, essa doutrina é minha. Daquele que me enviou. João 7, 14, 17. 5. Saulo disse, quem é, Senhor? Respondeu ele, eu sou Jesus, a quem tu persegue durante recalcitar contra os guilhões. Olha só, para ser apóstolo, tem que ter uma intervenção divina e também um envio do aquele que foram enviados. Se você catar dos Apóstolos 1, do 15 ao 26, você vai entender que é uma sucessão ao ministério apostolado. Ninguém pode se auto-enviar, se auto-denominar apóstolo. Tem que ter um envio e tem que ter a revelação, como ali no deserto do apóstolo Paulo. Olha só interessante, se você catar o primeiro livro de Gálatas, Gálatas 1, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Olha só que interessante. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Não fui enviado da parte de homens, mas uma revelação, um envio da glória do próprio Senhor Jesus Cristo, que me graduou, que me formou, que me ensinou por intervenção da glória para eu ser apóstolo. Ninguém me enviou, nem homens. E o evangelho pregado por mim também não tem nada de homem. Gálatas 1, 11 e 12. E Gálatas 2, do 9, teve que ir ali em Jerusalém para ser reconhecido Cefa, que é Pedro, e Tiago, e João, para conhecer a graça que foi dada de ser apóstolo. Olha só que interessante. Atos Apóstolos 1, ali teve um cursilho de 120 pessoas para eleger uma outra pessoa no lugar de Judas no ministério apostolado. Aqui já não teve um cursilho, teve uma revelação direta. Agora, esses pastores aqui se autodenominam apóstolo, teve essa revelação? Teve essa visão? Teve esse envio, tanto do pastoreio ou tanto da glória? Não, meu irmão. Olha só, Gálatas 2, 1, Tiago, Cefa, Tiago, Cefa e João, que são considerados três colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram as mãos a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Iríamos aos pagãos, e eles aos circuncisos cidadãos recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, e que era precisamente a minha intenção. Hoje o evangelho pregado hoje em dia é focado aos pobres? É focado ao necessitado? Não. Você catar Atos dos Apóstolos, do 22, é um livro incrível, Atos dos Apóstolos, você vai entender a primeira igreja, como foi surgido. O livro de Atos dos Apóstolos termina quando o apóstolo Paulo chega em Roma. Ele deu testemunho em Jerusalém, foi perseguido, foi... Mesma coisa que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, aconteceu com ele ali em Jerusalém, depois foi transferido lá para Roma, para dar testemunho também em Atos dos Apóstolos 23, 11, o próprio Cristo aparece agora, importa desse testemunho em Jerusalém, que era o foco central ali, porque Jesus veio para o seu, mas os seus renegaram, os judeus que moravam ali em Jerusalém, mas renegaram, a graça veio para os romanos, Romanos 8, que foi proclamado, que foi anunciado a fé. Olha só que interessante. E o livro de Atos dos Apóstolos termina quando o apóstolo Paulo chega em Roma, que é a sede hoje. 22, 4. Olha só que interessante. Eu persegui de morte essa doutrina, metendo em cárcere homens e mulheres. Olha só. Discurso de Paulo aos judeus. Eu persegui essa doutrina, que é a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina que Cristo ensinou aos apóstolos. Não é doutrinas de homens, Martinho Lutero, João Calvino, Adventistas do sétimo dia, etc. Não, meu irmão. É uma doutrina que vem lá da glória. 19, 9. Olha só que interessante. Os discípulos de João Batista em Efésios. Olha só, 19.
Muitos antes, não, 9. Mas com alguns se endureceram e não creram, desacreditaram a sua doutrina diante da multidão. Apartou-se deles e reuniu à parte aos discípulos, onde os ensinava diariamente na escola de um certo tirano. É só. A doutrina que o apóstolo Paulo pregava ali também. Ele defendia muito essa doutrina que ele tanto perseguiu. Atos Apóstolos 22, 12 e 16. Discurso aqui também é muito interessante. Olha só. 22, 12 e 16. Aleluia. Um certo Ananias, homens piedosos, 12, 16. Observava a lei, muito bem conceituado entre todos os judeus daquela cidade. Veio ter comigo e disse-lhe: meu irmão, Saulo, recobra a tua vista. Naquele mesma hora pude enxergá-lo. Continuou ele: ao Deus de nossos pais te predestinou para que conhecesse a vontade, viesse justo, ouvisse a palavra da sua boca. Pois lhe será diante de todos os homens testemunho das coisas que tens visto e ouvido, e agora, por que tardas? Levanta-te, receba o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Olha só, que ele está explicando quando foi a conversão dele. Que ele perseguia a igreja, que ele perseguia a doutrina, foi batizado por um homem, Ananias, conhecido da sabedoria. Voltei para Jerusalém, ó, orando no templo. Fui arrebatado em estase e vi Jesus que me dizia: apresenta-te e sai logo em Jerusalém, porque não receberão o teu missão. Teve visão e revelação também. Testemunha ao meu respeito. Eu repliquei: Senhor, eles sabem que eu encarcerava e açoitava com varas na sinagoga os que creram em ti. Olha só que interessante. Enquanto se derramou o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso e guardava os mantos dos que o matavam. Mas ele me respondeu: vai, porque eu te enviarei para longe as nações. E quem enviou o apóstolo Paulo também foi o próprio Cristo. Deu a revelação de ser apóstolos, o último apóstolo de todos. E depois foi a Jerusalém ser reconhecido por Tiago, Cefa e João, que são colunas da igreja. Para ser apóstolo. Hoje nós vemos essa atualidade, essa legião de apóstolo. Apóstolo, teve 12 apóstolos, e o último apóstolo Paulo foi o apóstolo Paulo, 13. O que tem hoje, Atos Apóstolos 6, ali você vai ver, quem tem hoje em dia aí nas igrejas são sucessores. Ninguém pode se auto-enviar, se auto-ungir apóstolo. Não pode, meu. Isso não existe. É contra os princípios bíblicos. É contra a tradição. É contra o magistério, tanto no Velho Testamento e tanto no Novo. Quem sucedeu o lugar de sacerdote? Arão, seus filhos. Quem sucedeu o lugar de Moisés, que era o mediador, que fazia a ponte com Deus? Josué. E assim, vice-versa, meu. Quem sucedeu o lugar de Jesus na terra? Pedro, porque Jesus deu pastoreio a quem? A Martinho Lutero? A João Calvino? Esses homens que fundaram a igreja? Não, meu irmão. Que caminharam, que viram, que deram a revelação, que foram enviados. Glória a Deus, aleluia, seja louvado, Senhor.